Nós vamos dar sequência então ao capítulo 19 do livro Missionários da Luz. Quando aqui André Luiz, ele é levado pelo Alexandre ao responsável pelas tarefas da transmissão de passes daquele agrupamento espírita. O nome desse amigo espiritual é Anacleto. Então, o Anacleto, como responsável daquelas atividades, recebeu André Luiz, pelas palavras de André Luiz, até sem muitas palavras, diz André Luiz, porque talvez ele tinha, os serviços ali eram muito urgentes. E então ele pega André Luiz e já indica uma senhora que havia chegado ali no centro espírita. Vejamos esta irmã. Observe-lhe o coração, principalmente a válvula mitral. Essa atividade aqui era atividade que era realizada quando as pessoas chegavam no centro espírita. Por isso eu até acredito que essa atividade que o Google está pensando em implementar aqui vai ser uma atividade que vai ajudar muito, colaborar muito, né, nesse sistema de atendimento da parte espiritual, né? Observe o coração e principalmente a válvula mitral. E André Luiz diz: detive-me acurado exame da região mencionada. Efetivamente, descobri a existência de tenuíssima nuvem negra que cobria grande extensão daquela zona indicada, interessando ainda a válvula aórtica e lançando filamentos quase imperceptíveis sobre o nódulo sino-auricular. Vamos pensar que é a área cardíaca, né? Expus de novo ao meu amigo as minhas observações, no que ele me respondeu. Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo espiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de forças, com reflexo sobre as células materiais. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que a desarmonizam com a realidade, pode a qualquer momento intoxicar-se com as emissões mentais daquele quem convive e que se encontre no mesmo estado de desequilíbrio. Às vezes, semelhantes absorções constituem um simples fenômeno, sem maior importância. Todavia, em muitos casos, são suscetíveis de ocasionar perigosos desastres orgânicos. Então, aqui o André Luiz diz que observou o quê? Uma nuvem escura que envolvia a área cardíaca daquela senhora que havia chegado no centro espírita e estava sendo atendido pelas equipes espirituais do centro. Aí o Anacleto vem dizer, né, trazer uma relação do que estava acontecendo. Ele veio dizer que assim como nós ingerimos alimentos que prejudicam a nossa saúde, também o organismo espiritual pode absorver elementos de degradação que vêm comprometer principalmente o quê? Os nossos centros de forças. Então nós vamos lembrar, se os nossos centros de forças estiverem comprometidos, toda a nossa estrutura física e espiritual está comprometida, em desequilíbrio. Nós vamos fazer assim uma lembrança rápida do que o André Luiz coloca no livro Evolução em Dois Mundos, né? Do desempenho dos nossos centros de forças, que são 7, né? Coronário, instalado na região central do cérebro, sede da mente. Ele faz o trabalho de assimilação das emanações do plano superior que nós captamos incessantemente, né?
Ele orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da criatura encarnada ou desencarnada, porque a sua estrutura está no corpo espiritual. E o centro coronário, ele é o que gerencia todos os outros centros de forças. O cerebral, que ele governa as atividades das nossas glândulas endócrinas, e ele administra, faz o serviço de administrar também os processos do nosso sistema nervoso. E toda a organização, coordenação, atividade e mecanismo dos nossos neurônios. Essa são os centros de força do cerebral. O laríngeo controla os trabalhos da respiração e da fonação. O centro cardíaco, ele dirige a emotividade e toda a circulação de forças de base. O esplênico, ele está ligado ao nosso sistema hemático, ao nosso sangue. O gástrico, ele se responsabiliza pelo trabalho da assimilação dos fluidos de tudo aquilo que nós nos alimentamos. E o centro genésico, que trabalha nas funções sexuais, guiando a modelagem das formas e assim por diante, né? E os estímulos criadores. São as palavras do Espírito André Luiz, que ele coloca no livro Evolução em Dois Mundos. Agora nós imaginemos toda essa estrutura, como ele diz nas suas palavras aqui, sendo corroída, prejudicando o seu trabalho. Toda a nossa organização vai ficar prejudicada. Nós colhemos aqui as palavras de um fisioterapeuta, que ele diz assim, olha, só abrindo um parêntese, eu tive um problema de hérnia de disco e eu fui procurar tratamento com o fisioterapeuta para fazer as chamadas sessões de fisioterapia. Mas a primeira coisa que ele me convidou foi chamar no consultório e falar sobre equilíbrio das nossas emoções. E esse fisioterapeuta vem dizer justamente tudo aquilo que eu ouvi do médico naquela consulta. As emanações negativas causam estresse no nosso corpo. Consequentemente, levam a uma diminuição da imunidade natural, aumentando as chances de contrair infecções bacterianas, virais, principalmente dores musculares. Emoções como medo, preocupação, tristeza, raiva, ciúme, inveja, hipocrisia, etc., são imensamente prejudiciais ao nosso corpo. A raiva e o ciúme interferem nas mensagens cerebrais para todas as partes do corpo. Os músculos ficam sempre tensos, com maior frequência na região do pescoço e cervical, devido ao fato de que os músculos são fixados nos ossos. E as tensões musculares podem causar desalinhamento e compressões vertebrais, que era o meu caso, gerando assim quadros dolorosos em toda a coluna vertebral. E isso são processos de desequilíbrios que nós estamos ligados. Aí o benfeitor amigo aqui vem dizer que tudo isso trabalha para a degeneração das nossas forças físicas e espirituais. Então, enquanto nós estivermos agasalhando essa desarmonia, nós estaremos nessa situação, né? Comprometendo a nossa própria existência, a nossa vida, né? Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, esse é o trabalho que nós temos que estar batendo realmente, né? Reconhecendo que nós precisamos acordar para esse trabalho de dominar as nossas emoções, né? Se nós não atingimos ainda essa disciplina, se nós alimentamos paixões que desorganizam, né, a nossa realidade, o que acontece? Nós estabelecemos uma relação de absorção também das energias das outras pessoas que estão em relação à nossa própria sintonia. Quer sejam
encarnados ou desencarnados. Então, olha só o embaraço que a gente se mete quando nós entramos neste processo de desequilíbrio das nossas emoções. Então, nós podemos ter uma ideia, né, do que possa ser isso na nossa condição. E ele vem dizer que, às vezes, né, semelhante situação constitui simples fenômenos sem maior importância. Às vezes não acontece nada, mas em muitos casos são suscetíveis de ocasionar perigosos desastres orgânicos. Nós vemos as pessoas de tão pouca idade sendo atingidas às vezes por um infarto fulminatório, por um derrame cerebral. A gente fala, nossa, mas o que aconteceu? Mas é a situação dessa nossa irmã que está acontecendo aqui, né? Eu gostaria só de chamar a atenção. Uma vez, uma certa feita, eu li um artigo que dizia assim: as emoções governam a nossa vida. E nós estamos vendo aqui que é realidade, né? E a gente sabe que cada emoção que nós temos, ela produz um certo tipo de hormônio, né? Emoções e hormônios estão relacionados um com o outro, né? E nós estamos falando aqui de desequilíbrio das emoções, do estresse, da inquietação. E o hormônio que nós produzimos quando nós estamos em estresse e inquietação é o chamado cortisol, que é um dos hormônios, né, que fazem parte da nossa condição, né, de seres humanos, né? E o cortisol, ele é liberado, mas todo hormônio ele tem que estar no seu equilíbrio, né? Menos complica e a mais complica mais ainda. E o cortisol que nós liberamos, né, quando nós estamos assim em estado de agitação, o problema é que nos níveis elevados, quando ele cai na corrente sanguínea, ele acaba gerando aumento da frequência cardíaca, aumento do nível de açúcar no sangue, a diminuição da produção de insulina, a constrição dos vasos sanguíneos. E essas alterações, conforme os especialistas, pode causar problemas como obesidade, diabetes, hipertensão, infarto, alteração do sono, queda de cabelo, dores musculares e a imunossupressão, entre outros. Então, né, olha só como que o equilíbrio, né, das nossas emoções. O Oswaldo Cordeiro, que sempre conviveu com o Chico, eu conheci o Chico por volta do ano de 1988, 89 mais ou menos, né? E a gente tem então o panorama de enxergar como ele era. O Oswaldo dizia assim: olha, eu nunca vi o Chico correr com nada, mas nunca eu vi ele parado também. Era sempre na calma, na tolerância, sem pressa, sabe? Uma coisa assim que a gente enxergava o Chico assim, como se fosse um modelo daquilo que a gente precisava ser, né? Aquela paz, aquela serenidade. Fazia as coisas assim, sabe, com muito zelo, mas nunca correndo com nada. E quando a gente às vezes começa a querer se apressar para fazer qualquer coisa, é o que acontece, esses problemas aqui, né? A gente pode até perceber que nós começamos a ficar trêmulo. Eu estava observando o Google aqui, trocar a bateria aqui do aparelhinho, e a gente fica meio agitado, né? A gente começa a fazer as coisas e não consegue, parece que, desempenhar as coisas, né, de um modo satisfatório, né? É justamente a agitação que a gente entra, né? Nós ainda não temos essa calma necessária, né, para encarar todos os problemas da própria existência, né? Porque todo tipo de inquietação nós vamos ter problemas realmente, né? André Luiz continua aqui na lição dizendo:
o Anacleto dizendo que tudo isso acontecia com aquela senhora, tudo isso acontece mormente quando os interessados não têm vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. Olha só. Vida de oração. O que é oração? Oração, pensamento elevado. Eu estava ouvindo um comentário do Haroldo Dutra que ele estava fazendo sobre a Madre Teresa de Calcutá. Diz que teve um certo repórter britânico que escreveu um livro sobre as orações de Madre Teresa. E diz que ele chegou e perguntou para a Madre Teresa: o que a senhora fala com Deus nas suas orações? E ela respondeu para o repórter: eu não falo nada, eu só escuto. E o repórter perguntou para ela: mas o que é que Deus então fala para a senhora? Ele não fala nada, ele só escuta. Querendo dizer que a linguagem de Deus é a linguagem do amor, é a linguagem do pensamento elevado. Então, vida de oração nada mais é do que isso. Seria uma plenitude do nosso equilíbrio de alcançar então essa esfera superior da vida, para que a gente mantenha esse intercâmbio espiritual. O André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, ele fala assim: olha, a oração, qualquer que seja o nosso grau de cultura intelectual, é o mais elevado toque de indução, porque nos coloca, para lógico, em regime de comunhão com as esferas superiores. E as ondulações do céu corrige o magnetismo torturado da criatura insulada no sofrimento educativo da Terra. Então, olha, nós procurando, né, estar nos ocupando, né, desse equilíbrio das nossas emoções, do pensamento elevado, né, vai ser aquilo que nós precisamos realizar na nossa própria existência, na nossa própria vida. Porque aí as forças negativas da mágoa, do ressentimento, do ciúme, da inveja, do negativismo, não vai encontrar sustentação na nossa condição, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas dizer assim: olha, eu não levo desaforo para casa. O que eu tenho que dizer, eu falo na lata da pessoa que está na minha frente. Porque diz que a pessoa, então, ela desabafa, né? Ela tira tudo aquilo que está dentro dela. Mas tira tudo, mas joga em cima do outro. Então, se nós conseguíssemos então, compreender a mensagem do Cristo, né, do perdão, né, do orai e vigiai, é a sustentação daquilo, das nossas próprias necessidades, e a corrigenda daquilo que nós fizemos errado toda a nossa existência antes de conhecer o Cristo, antes de conhecer as influências de nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, que a doutrina espírita vem expor com muita clareza para todos nós, né? Então tudo isso acontece porque nós mantemos relação, né? Mantemos relação com essas forças que estão interligadas, né? O Espírito Emmanuel mesmo nos fala que se nós fôssemos ver, os nossos pensamentos estariam assim como se fosse uma teia de aranha, uns interligados com os outros pelo sistema de afinidade, com o mundo físico, com a parte espiritual. O Anacleto vem então dizer por que aconteceu aquilo com essa senhora. Na manhã de hoje, essa senhora teve sérios atritos com o esposo. Entretanto,
entrando em grave posição de desarmonia íntima. A pequena nuvem que lhe cerca o órgão vital representa a matéria mental fulminatória. Quer dizer, poderia ocasionar a morte dessa senhora. E a permanência de semelhantes resíduos no coração pode ocasionar-lhe perigosa enfermidade. Atendamos o caso. Então o André Luiz começou a observar o trabalho que o Anacleto, o espírito, estava realizando naquela senhora. Ele então se aproximou da senhora, entrou em estado de concentração, expandindo, o seu magnetismo, a sua luminosidade, e colocou uma das mãos aqui no epigastro, no fim aqui desse osso central do nosso peito aqui externo. Colocou uma das mãos aqui. E, por suas forças mentais, ele emitia jatos de luz na área cardíaca daquela senhora, como que atraindo aquelas emanações que estavam concentradas no seu coração. E o André Luiz então pôde observar que aquela nuvem negra que estava envolvendo o coração daquela senhora, ela foi sendo atraída para a região externa, para a epiderme daquela pessoa. E depois, o André Luiz observa aqui que com as duas mãos ele fazia movimentos de dispersão, como que se estivesse alijando, arrancando aquelas energias que estavam concentradas ali no coração daquela senhora. E esse foi o trabalho que foi desenvolvido, e o André disse que em poucos instantes o organismo daquela senhora voltou à normalidade. Eu já observei, já tive essa observação, de eu entrar assim na sala do passe, parece que carregando uma tonelada nas costas. E depois, quando eu saí, parecia que eu estava pisando assim numa nuvem de algodão. Dado o trabalho que os benfeitores amigos faz com relação, que a gente abre o nosso campo para a atuação dos benfeitores amigos. Nós havíamos falado do Oswaldo Cordeiro, e nós vamos repetir de novo. Eu não sei se alguém viu o Oswaldo transmitir passe. Você chegou a ver, Guga, algumas vezes? A gente observava que ele fazia uns movimentos meio bruscos, no passe. E certa feita, ele disse pra gente lá, que certa feita ele foi lá no Chico, e o Chico disse assim: olha, nós precisamos aqui transmitir passe um no outro aqui. Eu não sei se o Chico precisava, mas alguém devia estar precisando. Então, uns e outros, até o Chico sentou para tomar o passe. E o Oswaldo então diz: bom, o Chico vai transmitir passe? Vou ficar de olho aberto, eu quero ver como é que ele vai fazer. E justamente foi desta forma aqui. Porque naturalmente o Chico estava enxergando o problema que a pessoa estava passando aqui. Então ele sabia o que tinha que fazer. Como o Anacleto, que estava fazendo os trabalhos ali de dispersão daquelas forças, e a gente via que o Oswaldo também transmitia passe assim. Mas agora, eu penso, por exemplo, na nossa condição, quando nós estamos administrando um passe, e nós não temos a visão e a percepção do que está acontecendo, com certeza isso vai ficar para a parte espiritual realizar. O nosso trabalho é de doação de energias, é a nossa concentração, são as nossas mãos espalmadas ali e o trabalho mental dessa relação com os trabalhos que a espiritualidade está realizando. É isso que eu penso, tirando as conclusões que nós vemos aqui que André Luiz diz. Porque eles estão enxergando o problema, então eles dirigem para o foco do problema.
Se algum passista tiver essa percepção, aí fica fácil, né? Aí a pessoa vai ver que o estômago da pessoa está com algum problema, ela vai ver que o intestino da pessoa está sobrecarregado, ela vai ver que a pessoa está com a área mental congestionada, né? E assim por diante. Aí fica fácil. Mas como o trabalho que nós realizamos é justamente de assessoria, né, o trabalho dos benfeitores amigos, então eu acredito que a nossa parte é essa. Até que a gente atinja esse estágio aqui de poder enxergar os desequilíbrios que estão à nossa frente aqui, né? André Luiz então fez uma outra pergunta. Na hipótese de não se socorrer essa irmã, na colaboração de uma casa espírita, como haveria com a doença oculta, ela estaria em abandono se ela não tivesse procurado a casa espírita? De modo algum, disse Anacleto. Há verdadeiras legiões de trabalhadores de nossa especialidade amparando as criaturas que, através de elevadas aspirações, procuram o caminho certo nas instituições religiosas em todos os matizes. A manifestação de fé não se limita à simples afirmação mecânica de confiança. O homem que vive mentalmente, visceralmente a religião em que lhe ensina a senda do bem, está em atividade intensa e renovadora, recebendo por isso mesmo as mais fortes contribuições do amparo espiritual, porquanto abre a porta viva da alma para o socorro do mais alto através da oração e da posição ativa de confiança no poder divino. Então, se essa senhora não tivesse procurado a casa espírita, ela poderia ter sido socorrida se ela tivesse procurado qualquer instituição religiosa, porque os benfeitores da vida maior a serviço do Cristo estão desempenhando os trabalhos realmente em todas as instituições, né, que são ligadas às forças do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente viu o Chico dizer que quando ele fazia parte da Igreja Católica, que muitas vezes ele via as pessoas que tomavam a hóstia descer como se fosse um facho de luz. Em algumas pessoas, diz o Chico. Essas são aquelas pessoas que estavam em sintonia com o trabalho das equipes espirituais que estavam lá. Das equipes espirituais que trabalham nas casas evangélicas, das equipes espirituais que trabalham nas organizações budistas e assim por diante. Então, todas as casas são atendidas, nenhuma estão desamparadas realmente, né? E a gente observa, essa aqui o Chico está dizendo sobre a hóstia dos católicos, né? Qual que é a hóstia do espírita? É justamente a água fluidificada. Nós tomamos o passe e a água fluidificada vem fazer o complemento. Então, às vezes eu fico pensando que tomar água fluidificada só simplesmente, às vezes a gente tinha que manter assim, sabe, uma relação mais íntima com o trabalho magnético de Zaria. O Espírito Miramês, ele diz que a água fluidificada é um passe que nós tomamos por dentro, porque nós vamos ingerir esse magnetismo que vai cair na nossa corrente sanguínea e vai atender os objetivos, né, que tiver que ser atendido, né? Então, se a gente tomasse uma água fluidificada assim, sabe, mas sabendo que nós estamos tomando, como Emmanuel diz, um medicamento do céu, aqui no Centro Espírita Santo Agostinho, em Neves Paulista, eles transmitem o passe, o que se diz aqui, passe coletivo, mas depois eles fazem um trabalho até muito interessante sobre esse assunto. As pessoas levantam uma a uma e se dirigem a uma sala, elas se sentam e é oferecida água fluidificada para a pessoa.
Aí a pessoa ali ingere a sua água fluidificada. Se manter realmente esse relacionamento, acreditamos que o processo será muito benéfico, né, e vai atingir assim com melhor porcentagem, né, de atuação. Era o que a gente gostaria de trazer para hoje, para todos nós.